gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Maria Eduarda e hoje nós vamos falar sobre uma graphic novel incrível chamada Meu Amigo Dahmer. Então, essa HQ estava na minha TBR de junho, mas não apareceu no vídeo pelo simples fato de que eu esqueci de colocar no vídeo. Mas tudo bem porque eu não esqueci de ler, então tá tudo certo. Então, Meu Amigo Dahmer é uma graphic novel lançada pela editora Darkside, desenhada e roteirizada pelo Darth Backderf? Não sei como fala. Ou será que é Durf Backderf. E nessa HQ nós vamos ter a visão do autor sobre o assassino em série Jeffrey Dahmer, que era o seu antigo colega de escola, durante o período que equivale, eu acho, que ao ensino médio. Então a HQ é dividida em duas partes, a parte da vida do Dahmer e a parte da vida do autor convivendo com ele na escola. Dito isso, não compre a HQ achando que ela vai mostrar o Dahmer como serial killer. Ela foca muito mais na vida do Dahmer antes dele se tornar um assassino em série. E é justamente por isso que a história é tão triste. E não é triste porque acontecem coisas tristes. É triste porque, como você vê o Dahmer antes dele se tornar um monstro, você vê como era a vida dele, você vê o potencial desperdiçado, você vê como ele era solitário, como ele tinha problemas e como ele não tinha com quem falar sobre esses problemas, como a época em que ele viveu também não permitia, sabe? Então são coisas assim que te deixam desolado. Tem um momento em que vai dar um pequeno enfoque ao primeiro assassinato dele, mas é bem no final da história. E isso acontece porque o autor ainda convivia com o Dahmer no período em que ele assassinou a primeira pessoa, mas que já era o final da relação dos dois. Uma história que poderia ser muito mal interpretada se o autor não tomasse os devidos cuidados na hora de retratar o Dahmer. Caso você não conheça a história do Dahmer, ele era um serial killer que assassinou, acho que 16 ou 17 homens e meninos também, porque ele era gay. E além de matar essas pessoas, ele também mantinha uns corpos, praticava necrofilia, canibalismo, etc. São coisas bem pesadas, bem horríveis. Então o autor tinha que ter muito cuidado para não pintar as ações do Dahmer como perdoáveis, porque pessoalmente eu acho que elas não são. Eu não sou Deus também para perdoar todo mundo. Eu acho que o Dahmer fez foi muito errado e ele mereceu o que mereceu. Eu digo da parte da prisão, não da parte dele ter sido assassinado. Então, o autor, ele toma alguns cuidados logo no prefácio. O autor diz assim: para você, Dahmer era um monstro depravado. Para mim, era um garoto que sentava do meu lado na aula e com quem eu matava tempo na sala de música do colégio. Você não tem como imaginar como foi o momento em que explodiram as notícias dos seus crimes, ou como me sinto toda vez que penso na nossa amizade. Foi assim que, entre 1994 e 1997, de tempos em tempos, eu escrevia histórias sobre Jeff, sempre que batia à vontade. Então você começa a história tendo noção que o autor ele tem uma posição privilegiada para contar a história do Jeff, mas não a história dos assassinatos, a história de antes dele se tornar um serial killer. E eu acho que isso foi importante ele ter colocado no prefácio, para você não achar que a graphic novel é uma espécie de dossiê sobre o Jeffrey Dahmer e os crimes dele. Não. É um ponto de vista de alguém que conviveu com o Jeff durante a sua adolescência. E agora, o segundo trecho que eu marquei, que eu acho que é o mais importante, é isso aqui. Creio que Dahmer não precisava ter acabado como um monstro, que todas aquelas pessoas não deveriam ter morrido horrivelmente. Se os adultos que fizeram parte da vida dele não fossem tão inexplicável, incompreensível e imperdoavelmente sem noção e ou indiferentes. Assim que ele mata uma pessoa, contudo, e não há como deixar isso mais claro, termina minha simpatia por Dahmer. Ele poderia ter se entregado depois do primeiro homicídio, podia ter botado a arma na cabeça. Em vez disso, Dahmer, e só ele, decidiu tornar-se assassino em série e levar infelicidade a incontáveis pessoas. Há um número incrível de indivíduos que vê Jeffrey Dahmer como uma espécie de anti-herói, um garoto vítima de bullying que contra-atacou a sociedade que o rejeitava. Isto é um absurdo. Dahmer era um infeliz, um ser problemático cuja perversidade estava quase além da compreensão. Tenha pena, mas não empatia. Eu acho que este prefácio aqui foi um dos melhores prefácios que eu já li na minha vida. Eu concordo plenamente com o autor quando ele alerta para você sentir pena do Jeffrey, mas nunca tenha simpatia por ele. Tenha pena das vítimas, tenha pena dos familiares das vítimas, tenha pena dele, porque as ações dele que causaram tudo isso. Mas tenha pena também do que aconteceu com ele, enquanto ele ainda não era um serial killer. Conhecer a história do Jeffrey Dahmer ajuda a entender um pouco por que ele cometeu aqueles assassinatos. Não justifica, em nenhum momento. Mas com certeza, em certos pontos, explica muito das ações dele para com as vítimas. E diversas declarações também que ele deu para a polícia depois que ele foi preso. Por que ele fazia aquelas coisas. Por exemplo, tem um determinado momento que o Jeffrey fala que ele comia pedaços das vítimas
porque ele queria que elas ficassem com ele pra sempre. Os pais deles brigavam muito e se separaram em certo ponto. E teve um dia que a mãe dele pegou o irmão mais novo dele e simplesmente foi embora. E a mãe dele tinha problemas mentais e físicos também. Ela sofria de convulsões em casa e as convulsões eram tão fortes que ela só conseguia parar de convulsionar quando ela já estava fisicamente exausta. Jeffrey observava aquilo e ele imitava as convulsões da mãe na escola para poder se enturmar com os colegas. E foi, digamos assim, que ele acabou conhecendo o autor. E ainda tem a questão da sexualidade dele, que nos anos 70, né? Ainda hoje é complicado, mas nos anos 70 era mais. Ele não tinha com quem dividir nada daquilo, nada dos sentimentos dele. É uma história muito trágica, gente. É uma história muito triste. E você fica com pena dele, realmente, assim. Porque você vê que se ele tivesse tido a oportunidade de buscar ajuda, muito sofrimento teria sido poupado. O das vítimas e o dele próprio. Eu terminei essa HQ e eu fiquei um pouco emocionada, porque é bom tirar os serial killers daquele pedestal que a gente tem o hábito de colocar eles, de monstros, de coisas horríveis, de bestas irracionais e tal. Então é bom ver uma abordagem levemente humana de um serial killer. Então essa HQ, ela é espetacular nesse sentido. Uma coisa maravilhosa que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, por isso que eu peço para que vocês fiquem até o final, são os materiais extras. Que começam na página 200. Gente, é tudo isso aqui de material extra. É muito bom. Aqui nos materiais extras vocês vão encontrar as fontes que o autor usou para pesquisa da graphic novel, várias notas de rodapé. Então quando você estiver lendo, talvez você encontre coisas como isso aqui, que é um aviso para você ir aqui lá, que é um aviso dizendo que tem mais coisas extras no final da graphic novel. E, gente, é muito bom. Vou ler um trecho do que o autor escreveu sobre os envolvidos nessa parte, que é um rápido comentário do autor sobre o livro e o Dahmer. A premissa deste livro é que Dahmer era um personagem trágico, mas isto só se aplica até o momento que ele mata. Depois daquele dia horrível, em junho de 1978, a única tragédia está em Dahmer não ter tido coragem de botar uma arma na cabeça e tirar a própria vida, certo? Então nós temos uma posição muito bem tomada pelo autor. Ele sente pena do Dahmer até o momento que ele mata a primeira pessoa. E nós temos aqui nessa página totalmente preta, que já está se tornando característica da Darkseid, colocar nas edições dela, uma citação do próprio Jeffrey Dahmer, que eu achei, assim, meio tocante. E eu destaquei ela. Vou ler aqui pra vocês. Este é o grande final de uma vida desperdiçada e o resultado é uma depressão arrasadora. Uma vida doente, patética, desgraçada. Isso e nada mais. É muito triste esta HQ. O pior de tudo é que no final, o autor, ele põe uma cena dele se reunindo com os amigos de escola dele. E tem um determinado momento que ele pergunta: e o Dahmer, o que tá acontecendo? O que será que ele tá fazendo? Porque ele era muito esquisito no colégio, então eles devem ter perguntado de brincadeira: o que será que aquele esquisitão tá fazendo? E o próprio autor faz a brincadeira de: o Dahmer deve ter virado um serial killer. Bom, gente, então agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da HQ por dentro, pra vocês terem uma noção de como é a arte, porque eu acho que a arte do autor, ela ajuda muito a passar a impressão que o Dahmer, ele era alguém muito sem emoções, sem expressões, uma pessoa que sempre guarda as coisas pra si. E ao longo da HQ vocês vão ver que ele selecionou várias fotos reais do Jeffrey nos tempos de colégio e é muito bizarro olhar pra elas agora. Então é isso, fiquem com o rápido tour por dentro da HQ.
super recomendação se você gosta de temas de serial killer e tal. É uma coisa diferente de você ter na sua estante. Eu super recomendo que você tenha, caso você goste. Eu, sinceramente, gostaria de ter mais HQs sobre serial killers. Se você conhece alguma outra, você pode deixar aqui embaixo, porque eu achei sensacional essa daqui. Fica de recomendação pra quem tá assistindo esse vídeo. E foi isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo. E tchau, tchau!